Olá, seja bem-vindo à unidade 2 do nosso módulo de contabilidade de custos e gerencial. Nessa unidade nós vamos falar sobre material direto, sobre mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, sobre o processo de departamentalização, sobre custeio por processos e por ordem de produção, tá certo? Nós iniciamos falando sobre material direto e é importante que a gente defina aqui que o material direto é formado pelas matérias-primas, embalagens, os componentes aí adquiridos, prontos e outros materiais que são utilizados no processo de fabricação, que podem ser associados diretamente aos produtos. Então é aquilo que eu consigo factualmente identificar que está diretamente associado ao nosso produto em elaboração, tá certo? Para que a gente consiga fazer a avaliação desse material direto, existem normalmente dois métodos de inventário, que é o inventário periódico e o inventário permanente. Quando a empresa não tem um controle contínuo dos estoques, mas ela para, por exemplo, o processo produtivo e faz a contagem dos materiais que tem disponíveis, ela está trabalhando com o inventário periódico. Quando ela tem um controle contínuo, que quando ela utiliza esse material que vai para a área de produção, ele já é baixado automaticamente do estoque, então ela tem um controle de inventário permanente, tá certo? Então essa é a diferenciação entre os dois sistemas, né? Vamos pensar aqui numa empresa que trabalha com o inventário periódico, né? Digamos aqui que nós temos uma fábrica de fogões, conhecida como Aquece Bem, que aplica um sistema de controle periódico de estoques e ela precisa estudar aí o custo dos materiais diretos que foram empregados nos fogões fabricados, né? E como que ela faz isso? Através da utilização de uma equação, né? Essa equação ela é bem conhecida, né, na área de custos, que identifica que o consumo de uma determinada matéria-prima ou de um determinado material é evidenciado pelo seu estoque inicial, mais as compras feitas desse material, menos o estoque final, que é o que permanece, né? O resíduo. Então, assim, nesse caso, se a gente fosse pegar o exemplo dessa empresa, né? Ela fez a compra de 50 mil reais em material direto, né? E o estoque final era 20 mil e o inicial era igual a 30 mil. Se nós fizéssemos uma conta rápida aqui, seria 30 mil do estoque inicial mais 50 mil das compras, menos o estoque final, que era de 20 mil. Eles teriam, essa empresa no caso, teria um consumo de material direto, ou matéria-prima, se for o caso, totalizando em 60 mil reais. Tá certo? É assim que a gente utiliza essa equação geral. Essa equação vocês vão ver aqui no passinho das outras estruturas que a gente vai trabalhar, que ela é muito usual para identificar aí não só a questão do material direto, mas também para a gente identificar, por exemplo, quanto de mão de obra que vai ser identificada junto ao processo de produção e depois também fazer a transferência dos produtos que estão em elaboração para os produtos acabados, né? Então, qual é a sistemática contábil que nós utilizamos para registrar esse material direto, né? Você sabe que quando a gente compra um material direto, uma matéria-prima, a gente vai ter um crédito a fornecedores, né, se for o caso, ou no caixa, né, e o débito vai ser no material direto ou na matéria-prima específico, né? Isso não é diferente na mão de obra, né? Nós vamos ter aí uns salários e encargos a pagar, né, no crédito, e o débito vai ser o quê? Esse custo aí relativo à mão de obra. Certo? E as outras contas que não são diretamente associadas ao processo produtivo vão ser geradas lá, por exemplo, água, energia elétrica, né, aluguel da fábrica, vão ser identificadas como contas a pagar no crédito e no débito como custos indiretos de fabricação. Esses três itens, quando nós utilizamos no processo produtivo, quando nós vamos elaborar nosso produto, nós transferimos esses itens dentro desses custos que já estão definidos para a nossa produção em processo, né? Ou seja, eu vou produzir um produto A, nesse caso, como exemplo da empresa, que eram fogões. O que eu vou fazer? Eu vou transferir, portanto, vou creditar esses custos, né, para que eu possa debitá-los dentro do processo dentro do produto em produção, por exemplo, do fogão, né? Então, o que eu vou fazer? Se lá eu tivesse um valor de 60 mil reais aí do material, eu ia fazer o quê? Eu ia creditar 60 mil reais no material direto e iria debitar esses 60 mil reais no produto em processo, que está em elaboração.
Quando nós finalizássemos o processo produtivo, nós iríamos transferir esses custos relativos a esse produto do fogão, né, por exemplo, para os produtos acabados, né? Quando nós fizéssemos a venda desse produto, nós faríamos a baixa no estoque e automaticamente faríamos a transferência desse valor para o custo da produção vendida. Então, essa sistemática aqui é a sistemática normal ou geral de contabilização dos custos, tá certo? Então aqui vocês podem ver, né, que os materiais diretos, por exemplo, a gente vai ter ali um valor de compras, né, a equação ela serve para todo e qualquer caso. Nós podemos trabalhar com materiais diretos, podemos trabalhar com produtos em processos ou com produtos acabados. Então, os materiais diretos, como nós já falamos, né, nós temos um quantitativo de compras, temos um valor de estoque inicial e de final. Ali eu coloquei alguns exemplos em nível de valores, né? Digamos que nós fizemos uma compra de 800 e tínhamos um estoque inicial de 200 e o nosso estoque final foi de 150, aí, portanto, o nosso custo com material direto é transferido para os nossos produtos em processo. Aí, os produtos em processo tem lá um custo incorrido, que é um custo fabril, né? Que vai ser a junção de vários tipos de custos, aí que somados com os materiais diretos que nós fizemos aqui a transferência, somados ao estoque final e somados ao estoque inicial, perdão, e diminuídos do estoque final, vão dar para a gente aqui o custo com produtos em processo. Finalizado o processo produtivo, eu transfiro esses custos para os produtos acabados, né? Tendo aí, portanto, os custos que deram origem aos produtos acabados compostos por custos de processo, né? Estoque inicial menos estoque final, vai dar para a gente aqui o custo dos produtos vendidos, no caso das vendas que nós efetuarmos, né? A partir do momento que eu fizer as vendas, certo? Bem, quanto aos processos de avaliação de estoques, nós temos 3 métodos que são muito utilizados, né? Temos o PEPS, o EPS e a média ponderada ou o custo médio ponderado, né? O PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai, ou seja, a ordem de saída dos estoques na venda vai ser pela sua ordem de entrada. O EPS é o último que entra, primeiro que sai, né? E o custo médio ponderado, ele pode ser móvel ou fixo. O mais utilizado é o móvel, né? O custo fixo, normalmente, o custo médio ponderado fixo, ele é utilizado quando você quer fazer, por exemplo, um levantamento só ao final de determinados períodos. E aí você utiliza aí o ponto fixo para identificar a média e não vai contabilizando os valores individuais de cada ajuste na média, como a gente faz no móvel, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos da utilização do PEPS, o EPS e do custo médio ponderado, tá certo? Bem, aqui nós temos uma empresa que se chama Comercial Eletrônicos, da Hora Limitada, né? E essa empresa ela vende impressoras. Aqui nós movimentamos, né? Fizemos aqui algumas movimentações. No dia 3/9 nós fizemos a compra de 4 unidades, né, dessas impressoras, é uma empresa comercial, então ali nós teremos, portanto, no dia 3/9 a entrada de 4 unidades a R$400, que foi o que nós colocamos aqui, estabelecemos, né? Aí, totalizando o valor de R$1.600. O saldo desse estoque vai ser 4 unidades, R$400, R$1.600. No dia 12/9, eu fiz uma compra de mais 3 unidades, só que com um preço diferente. Aí, o que acontece? Vou registrar essas outras 3 unidades a R$500, e o valor é 1.500. Vejam que o meu estoque já vai, a nível de saldo, vai ter dois valores diferentes aqui, né? Então, 4 unidades a 400 e 3 a 500. Vejam que as unidades estão segregadas porque elas têm valores diferentes, né? Se fosse, no caso, produtos perecíveis, nós teríamos realmente que trabalhar com o primeiro que entra, o primeiro que sai, não é verdade? Então, é por isso que elas estão segregadas aqui, né? Ou seja, digamos que nós temos a preferência de que o primeiro que entrou no estoque deve ser o primeiro a sair quando a gente fizer as vendas. No dia 19/9, né, nós fizemos uma venda de 6 unidades. Como que nós vamos baixar? Nós vamos baixar primeiro essas 4 unidades, que foram as primeiras que entraram, portanto, a R$400, e depois nós precisamos baixar mais quantas? Mais 2 unidades para completar 6. E aí vamos baixar as outras 2 a 500, né? Que no total vai dar um total aí de R$1.000, né? Totalizando 6 unidades num valor total de 2.600. Veja que a gente não fez a média aqui, porque se nós fizéssemos a média, nós estaríamos trabalhando com o custo médio ponderado móvel,
Tá certo? Então, o que é que permaneceu no estoque? Permaneceu uma unidade dessas 3 que nós compramos aqui por último, né? A R$500. Então, o processo de PEPs, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai, ele funciona exatamente dessa forma. E como que eu faço para apurar o custo aí da mercadoria vendida? O valor que nós temos aqui de saída, né, somado esses valores relativos aqui ao subtotal das saídas, né, das 4 mais as 2 unidades, vai dar para mim o valor do custo da mercadoria vendida, tá certo? Nessa metodologia do PEPs. A metodologia do EPS, como já vimos, ela é o contrário. É o último que entra, é o primeiro que sai. Então, nós fizemos os mesmos procedimentos. Aqui vocês podem ver que o saldo estava zerado no dia anterior, né? Mas a gente poderia ter algum estoque aqui que poderia ser considerado, se for o caso, né? No dia 3 entrou as 4 unidades, né? Portanto, estão aqui no saldo. No dia 12 entraram mais 3 unidades, certo? Estão aqui por ordem cronológica essas unidades e, portanto, temos aqui um total de 7 unidades a R$3.100. Na hora da saída é o contrário. Então, se é o último que entra, é o primeiro que sai, nós vamos fazer o quê? Vamos baixar primeiro essas 3 unidades que nós temos aqui, né? Para depois baixar as outras 3 unidades que nós precisamos dos 4 que estão aqui. Vejam que aqui nós baixamos as 3 unidades, as últimas unidades a R$500, perdão, né? E mais as unidades, as 3 outras unidades que são de R$400. Portanto, sobraram aqui para mim uma unidade no valor de R$400, né? Diferente, por exemplo, do PEPs, que aqui a unidade que sobrou do saldo era uma unidade das últimas que foram compradas a um preço maior. Aqui já não. Aqui o preço é menor, por quê? Porque nós estamos trabalhando com as unidades ao contrário, né? A última que entra é a primeira que sai. Vejam que nós apuramos aqui também mais um CMV aqui relativo a essa utilização do EPS, né? Nesse caso, o CMV seria de R$2.700, né? Num terceiro momento, que nesse caso a gente pode utilizar o CMP, né, que é o custo médio ponderado, como é que nós faríamos o lançamento? Os mesmos lançamentos de entrada seriam feitos, né, 4 unidades a R$400 no primeiro momento, que eram só essas 4 unidades. Quando nós fizéssemos a compra ou aquisição dessas 3 unidades a mais a R$500, nós faríamos o quê? Nós somaríamos o valor de R$1.600 e R$1.500 aqui, né, que daria pra gente aqui o valor de R$3.100 e faríamos o quê? Dividiríamos os 3.100 por 7 unidades, que é o total que nós temos, né, de unidades no estoque, e aí, portanto, nós teríamos aquilo que a gente chama da média ponderada, que seria o valor médio unitário para cada uma dessas impressoras, que seria de R$ 442,86, como vocês podem ver. Na hora da venda, né, que nós fazemos aqui no dia 19, nós vamos baixar 6 unidades pelo valor médio delas, que nesse caso seria os 442,86, o que daria um valor de R$ 2.657,16, tá certo? Como custo da mercadoria vendida. Né? Quando nós fazemos a comparação entre os 3 métodos, o que é que nós conseguimos identificar aqui? Né? O que é que nós conseguimos perceber? Que, no caso aqui, as receitas vão ser na mesma quantidade, mas o custo da mercadoria vendida ele se altera conforme o método ou critério que eu utilizo para aí o controle desses estoques. Vejam que no método PEPs, né, o custo fica R$ 2.600, no EPS o custo fica R$ 2.700 e na média ponderada móvel R$ 2.657,16. Vejam que interessante quando a gente começa a observar que a UEPS não é permitida pela legislação fiscal. Por que será que não é permitido? Por óbvio, ela não vai ser permitida porque ela reduz aí o valor do lucro. E como a Receita Federal pretende taxar o lucro, né, no imposto de renda, e aí o que ela faz? Ela diz que o método da UEPS não é permitido para fins fiscais. Então, se nós tivéssemos que escolher um método entre o PEPs e o custo médio ponderado, o mais interessante é que acaba sendo para a legislação fiscal brasileira o custo médio ponderado em função de gerar aqui para a gente um custo maior, né, do que, no caso, o valor do PEPs, e gerando, portanto, um lucro menor, e tributando esse lucro menor vai dar um valor menor também de imposto, como nós conseguimos perceber aqui, né, quando nós colocamos aqui o imposto de renda a 25%.
por exemplo, né? Então, percebam que essas estruturas de controle de estoques podem trazer aí para vocês diferentes implicações a nível de valores, né, tributados acerca das vendas de mercadorias, tá certo? Outra coisa importante quando a gente fala em gestão de estoques e de material direto é a gente entender a questão do lote econômico, né? O que é esse lote econômico, né? O custo de estocagem e o custo de pedidos constantes, levando em consideração isso, é possível que a gente consiga estabelecer uma política de gestão de materiais, que o lote econômico nada mais é do que identificar qual é o valor de quantidade que nós precisamos fazer de pedido para que a gente minimize os custos totais de estocagem dentro da nossa organização. Tá certo? E o que é o custo de estocagem? O custo de estocagem é o custo de manter o estoque dentro da minha organização. E o que é o custo de pedido? É o custo que eu tenho para efetuar um pedido, seja ele um custo administrativo, né? O que for. Aqui nós temos algumas fórmulas que são utilizadas para a gente poder fazer o cálculo aí desse lote econômico, que é a quantidade ideal que nós precisamos pedir, levando em consideração as nossas estruturas aí de intervalo de pedidos, né, do custo total que nós temos por pedidos e para estocar esses materiais, né. Essas fórmulas vocês podem ver de forma mais específica, depois eu vou fazer aqui uma apresentação mostrando para vocês como é feito o cálculo, por exemplo, desses itens para nós chegarmos ao valor ideal do lote econômico de compra, né? Eu fiz aqui, por exemplo, uma simulação de quantidades, né? Nós poderíamos fazer pedidos de um determinado material. Aqui a gente poderia dizer que seriam sapatos, né? Pares de sapatos. E esses materiais, por exemplo, esse quantitativo aqui significa os pedidos que eu estou fazendo. Olha, eu vou pedir 150, vou pedir 300, vou pedir 450, para eu identificar qual é o custo total que eu vou ter para estocar esses materiais e qual é o custo total que eu vou ter a nível dos pedidos, porque querendo ou não, as empresas podem cobrar também de você para efetuar um determinado pedido, para processar esse pedido, né, um valor específico, ou você mesmo ter que destinar uma pessoa da área de compras para poder fazer os pedidos e destinar uma carga horária desse pessoal para essa finalidade. Portanto, isso pode ter um custo. Então, é isso que a gente vai ter que tentar identificar para ver qual é o custo total da aquisição desses materiais para a organização ter uma minimização desses custos o maior possível, porque senão a gente fica fazendo, por exemplo, pedidos sempre de 150, como seria o caso aqui. Se nós fizéssemos um pedido sempre de 150 unidades, tendo aí que o custo de estocagem, o custo de produção é fixo, né, por unidade, o que nós faríamos? Nós teríamos um custo total de R$ 6.073,20 para pedir essas 150 unidades. Né? E olhando aqui, se nós fizéssemos pedidos com valores maiores, nós poderíamos ter um custo total de pedidos e de estocagem muito menor do que o valor que nós estaríamos tendo se fizéssemos pedidos mais picados de 150. Então, o que é que nós podemos fazer? Olhar aqui, né? Digamos que o custo de estocagem, ou seja, para que eu coloque a minha unidade em estoque, armazene um espaço lá para ela ficar, eu tenho um valor de 22 centavos aí por unidade ao mês, ou seja, cada par de sapato, por exemplo, vai me custar 22 centavos para ficar estocado, porque eu poderia estar utilizando aquele espaço para armazenar outra coisa, mas estou usando para armazenar, portanto, aí os meus pares de sapato, né? E cada pedido que eu faça é R$ 68,00, ou seja, a empresa que processa o pedido, ela exige um pagamento de R$ 68,00 simplesmente pela execução desse pedido, né? A demanda, o que é a demanda? A demanda é o valor que eu vou ter de unidades que vão sair por dia, ou seja, quanto que eu vou conseguir vender por dia, né? Uma demanda média, mais ou menos, por dia. Claro que isso oscila, né? Mas a gente tira uma média para saber mais ou menos quanto a gente vende por ano, né? No caso, 36 unidades por dia, isso multiplicado aí por 360 dias vai dar o valor que eu vendo por ano, né? Vamos considerar aqui, portanto, um ano de 360 dias. Olhando aqui para os cálculos, vejam que para uma quantidade de 150 unidades, né, de pares de sapato, eu teria que um custo total de estocagem, né, no ano, nós teríamos R$ 198
reais. Vejam que os 198 que eu coloquei aqui estão aqui nessa planilha, certo? Aí, um custo total de pedido. Quanto seria o custo que eu teria acerca do pedido que eu faço? Então, o que é que eu fiz para calcular? Para calcular aqui, eu coloquei o custo por cada um dos pedidos, que nesse caso é 68, multiplicado pela demanda dividido pela quantidade que eu peço. Então, eu tenho, se a minha demanda é de 36 pares por dia, multiplicado por 360 dias, que é o ano comercial, e dividido pelo total da quantidade que eu peço, que é 150. Eu vou ter aqui um valor de 5.875,20. Qual é o meu custo total? É a soma do custo de estocagem total mais o custo de pedido total. Nesse caso, os 198 mais os 5.875,20, que vai dar os 6.073,20. Vejam, isso aqui pode ser feito de forma automatizada no Excel, como a gente fez aqui, né? Ou seja, a gente fez o cálculo manual para vocês verem como faz, mas nós podemos utilizar o Excel para fazer esses cálculos. O que é que a gente consegue perceber aqui nesses itens que estão marcados em outra cor? Que para que eu tenha uma política de custos eficiente do material que eu estou pedindo, eu teria que pedir entre 750 e 900 unidades. Mas quanto exatamente que eu tenho que pedir para que o meu custo seja o menor possível? Que nesse caso esse custo estaria entre 1.065 e 2.165 e 2.167 reais. Digamos que seria 2.166, né? Então, como é que a gente faria para identificar isso? A gente usa aquela fórmula que eu mostrei agora para vocês previamente aqui, né? Que é a fórmula do lote econômico, né? De compra. Essa fórmula do lote econômico, ela é uma fórmula derivada, né? Mas como que ela está estruturada? Ela multiplica. Ela tira a raiz, obviamente, de 2 vezes o custo do pedido pela demanda, dividido pelo custo de estocagem individual do produto. Tá? Lembrem que esses itens aqui, o custo de pedido, né, e a demanda, precisam estar na mesma base que nós estivermos falando do custo de estocagem. Então, se nós estamos trabalhando com ano, tem que ser ano. Se nós estamos trabalhando com mês, tem que ser mês. Então, observando aqui o cálculo que nós fizemos, né? 2 vezes 68, o que é que isso significa? 68 é o custo por pedido, 36 é a demanda e 360 é a quantidade de dias no ano. Isso dividido, no caso, por 0,22, que é o custo de estocagem unitário, multiplicado por 12, porque se aqui nós estamos trabalhando com uma base anual, né, de 36 pares demandados a cada dia, multiplicado por 360, eu vou ter um ano. Então, o custo de estocagem para essas unidades de par vão ser 22 centavos por mês. Então, isso eu tenho que multiplicar por 12. Tirando aí a raiz quadrada desse valor, nós teremos aproximadamente 817 unidades. O que isso significa? Se eu pegar 817 unidades e aplicar essa fórmula que nós fizemos aqui para esse Q de 817, nós teremos um valor aqui de 2.166 reais aproximadamente, que seria o valor ideal, ou seja, o valor que nos produz menor custo relativo à quantidade que nós vamos pedir. Tá certo? Bem, a mão de obra é outra questão bastante importante quando a gente fala na gestão de custos, né? Essa mão de obra direta, ou simplesmente pela sigla MOD, ela corresponde aos esforços produtivos das nossas equipes que estão relacionadas à produção do que nós comercializamos, né, ou dos serviços que nós prestamos, né? Então, essa MOD significa que nós estamos trabalhando com o pessoal que está ligado diretamente ao produto em elaboração, tá? Desde que seja possível identificar o tempo do trabalho dele na produção daquele determinado produto. Se eu não conseguir fazer essa identificação direta, aí nós estaríamos trabalhando com aquilo que a gente chama de mão de obra indireta, tá certo? Nas análises de custos de mão de obra direta no Brasil, a gente deve considerar fundamentalmente os gastos que estão associados aos encargos trabalhistas sociais, que incidem também sobre a folha de pagamento, além do salário, obviamente, das férias, 13º e outros benefícios, né? É comum dizer aqui que no Brasil o trabalhador ganha muito pouco, mas custa muito caro, e é isso que a gente vai ver no cálculo aqui da mão de obra direta, né? Por exemplo, se nós tivéssemos um trabalhador que trabalha 6 dias por semana, né, uma semana não inglesa,
né? Portanto, ele tem aí um descanso semanal remunerado no domingo, sem a compensação dos sábados, né? Considerando aí as 44 horas semanais, nós chegaríamos à conclusão de que o dia comum trabalhado desse empregado é 44 dividido por 6, né, que são 44 horas semanais por 6 dias. Daria 7,33 horas, ou em minutos nós teríamos 7 horas e 20 minutos diários. Apesar de que ele pode diluir isso durante a semana de outra forma, mas o proporcional a nível da média, né, porque tem gente que trabalha, por exemplo, durante a semana 8 horas para trabalhar só meio período no sábado. É possível, mas o valor a nível dos dias permanece esse mesmo, né? Vamos pensar a nível de ano. Quantos dias no ano nós temos? 365 dias, né? Esse empregado, ele recebe o que nós chamamos de um repouso semanal remunerado, né? A gente teria aproximadamente 54 repousos, só que aí nós tiramos aí 6, mais ou menos 6, né? Porque esses 6 correspondem aos que estão contidos dentro das férias desse empregado. Aí ele tem 30 dias de férias. Aí ele fica em casa também nos feriados, né? Normalmente nos 12 feriados principais nacionais, né? Aqui a gente está trabalhando em média, né? Quantos dias, afinal de contas, esse empregado fica à disposição da empresa? Aproximadamente 275 dias, né? Levando em consideração uma jornada de 7,33 horas, nós teríamos aí um número máximo de horas no ano à disposição da empresa de 2.016,67. Vejam que esse número é importante para a gente fazer alguns cálculos aqui que nós vamos fazer a partir de agora com relação ao salário e com relação a outros benefícios. Vamos lá. Supondo que esse empregado ganhe R$100 por hora, o cálculo do total do salário mais os benefícios ele vai ser determinado dessa forma, né? Como é que a gente faz o cálculo dos salários? Aqui nós temos o número máximo de horas à disposição, que nós calculamos aqui previamente, né? 2016. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e analisar especificamente cada um desses itens, né? Bem, qual o valor da hora trabalhada? R$100 que nós estabelecemos aqui, que ele ganha R$100 por hora, né? Só de salários nós já teríamos aqui no ano 201.666,67. Além disso, nós temos que calcular quanto ele ganha no repouso semanal remunerado, ou seja, ele fica em casa descansando, mas ele está ganhando por esse repouso que ele está em casa, né? Nesse caso, nós teríamos 48 dias de repouso, uma jornada de 7,33 diária, né, que daria um total de repouso em horas de 352 horas aproximadamente, né? Com o valor da hora trabalhada a R$100, nós teríamos aí um total de repouso de 35.200. Nas férias, por ano, esse empregado tem direito a 30 dias. Esses 30 dias, multiplicado a 7 horas e 33, que é o período que ele trabalha por dia, né, a jornada diária dele, daria 220 horas no mês. Essas 220 horas multiplicadas a R$100, que é o salário dele, ele ganharia R$22.000 aí com férias. Só que as férias têm um adicional de 1/3 constitucional, não é? Então, nesse caso, daria 33,33%, que seria esse adicional constitucional de férias, em cima desses R$22.000, como vocês podem ver, que daria aqui o valor de 7.333. Aproximadamente, né? Além disso, ele tem o 13º salário, que é lá ao final do ano, né? Mais 30 dias, né? O pagamento relativo a 30 dias, com uma jornada diária de 7,33 horas, daria 220 horas no mês, né? E o valor da hora trabalhada a R$100, ele receberia mais R$22.000, que seria aí um salário relativo ao valor conjunto, né? Fechado de 30 dias. Né? Esses feriados também trazem para a gente aí um benefício para o empregado, né? Nesse caso, 12 dias que ele ficaria em casa, que seriam feriados, ele também estaria sendo remunerado, né? Que multiplicado a 7,33 pela jornada diária e em horas daria 88 horas aproximadamente, multiplicado por 100, que é o valor da hora trabalhada, ele teria um subtotal aí de feriados de R$8.800. Então vejam que o total até aqui, só do salário dele era 201.666. Com esses benefícios todos, passou a R$297.000. Só que não para por aqui não.
né? E as contribuições, né? Aqui nós temos alguns percentuais médios, né? Nós temos a contribuição para a Previdência Social, né? Nesse caso aí temos o fundo de garantia, que é a contribuição patronal, né, 8%, temos a questão da multa do FGTS, temos o seguro para acidente de trabalho, temos o salário educação de 2,5%, temos a contribuição para o sistema S, né, SESI, SESC, SENAI e SENAC, de 1,5% e 1,2% respectivos, né? Uma contribuição para o INCRA e para o SEBRAE, de respectivamente 0,2% e 0,6%. Somando todos esses percentuais, nós temos um total aí de 41% de contribuições previdenciárias, aí, sociais e trabalhistas, né? Então, nós tínhamos já um saldo de R$297 mil no ano, certo? Acrescido de 41% dessas contribuições percentuais, que daria 41% de 297 mil, dá 121.770. Um total de contribuições, com contribuições, já somando tudo, de 418.770. Levando em consideração que ele trabalha aquelas 2.016 horas por ano, que é o que ele está à disposição da empresa, o total por hora passa a R$ 207,65. O que isso identifica? Que o salário que eu pagava de 100 para ele por hora acresceu em 107,65%. Né? Isso mostra para a gente o quanto realmente custa um empregado dentro da organização. Vejam que acresceu mais de 100% no valor original que nós tínhamos aqui do salário desse empregado, né? É importante a gente também perceber que essa mão de obra ela pode ser indireta e a gente tem que fazer aí o registro dessa mão de obra indireta quando ela não for identificada diretamente à produção. Por exemplo, né, se há uma diferença entre o gasto total da mão de obra, né, que a gente sabe que é empregada na produção, mas eu consigo estimar que 90% dessa mão de obra está ligada aos produtos e que 10% simplesmente foi porque o empregado não utilizou bem o seu tempo ou não foi passado alguma atividade para ele fazer, eu não vou conseguir, nesse caso, vincular à produção direta, né, um produto em específico, essa mão de obra. E aí isso vai representar aí uma ociosidade ou a perda desse trabalho que nós estamos pagando, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Como eu não consigo identificar diretamente a produção daquele determinado produto, eu categorizo essa mão de obra ociosa, né, como mão de obra indireta dentro dos custos indiretos de fabricação. Tá certo? Bem, como nós acabamos de falar, né, os custos indiretos de fabricação, eles são aqueles custos que não podem ser vinculados à produção específica de um determinado produto. Né? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo para a gente entender como funciona o mecanismo de apropriação desses custos indiretos. Né? Normalmente, esses custos são rateados em função de algum critério que nós estabelecemos. Né? Então, por exemplo, aqui a fábrica de espumas Sonho Bom produz e vende 3 produtos: colchões, colchonetes e travesseiros. E alguns dados da empresa são apresentados aí na tabela que nós temos a seguir, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o custo de material direto, que pode ser identificado aos colchões, colchonetes e travesseiros. Temos o custo da mão de obra direta, também identificável a esses produtos. Portanto, eu consigo mensurar especificamente quanto que a gente gastou em cada um desses produtos. Né? Aí temos aqui algumas informações como horas máquinas, né, de produção dos colchões, dos colchonetes e dos travesseiros, e o quantitativo de unidades produzidas, né, que podem ser, nesse caso, um exemplo por um mês, né? Além disso, dessa estrutura de custos diretos, nós temos também alguns custos indiretos, que são de supervisão na mão de obra, né, indireta no valor de 8 mil. Temos um material indireto que é trabalhado e que não se pode ser especificamente definido a nível daquele produto. Temos o seguro industrial e temos a depreciação, somando aí os custos indiretos 100 mil reais. Né? Vamos dar uma olhada como é o processo de rateio desses custos indiretos. Né, levando em consideração aqui algumas bases de dados que nós utilizamos. Por exemplo, já dá para a gente perceber, olhando para essa tabela, que existem aqui 2 critérios que podem ser utilizados para fazer o rateio, que podem ser as horas máquinas e as unidades produzidas. Né? Vamos dar uma olhada aqui.
né? Os custos unitários da empresa podem ser obtidos por meio do rateio dos custos indiretos. Para ratear o custo, é necessário obter a proporção ou aplicar uma regra de 3 simples do consumo de cada produto em relação à base de rateio empregada, né? Vamos dar uma olhada. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, saber qual é o percentual de material direto que os colchões absorvem do total de material direto, nós faríamos o quê? Era simplesmente nós pegarmos o valor consumido pelos colchões, que seria de 38 mil, e dividirmos pelos 128 mil. Aí nós teríamos o valor percentual. E isso nós vamos fazer com cada um. 42 mil por 128, 48 por 128. E vamos fazer isso também com a mão de obra. Pegar os 3.200, dividir por 12 mil. E assim nós vamos calculando, portanto, os percentuais de participação de cada um dos itens, certo? Temos aqui, portanto, os percentuais, né? Inclusive de horas máquinas. Quanto tempo de hora, a nível de máquina, os colchões precisam ficar na linha de produção daquela determinada máquina. Aí nós identificamos que do total de horas ocupadas, o colchão fica 10%, o colchonete fica 30%, por exemplo, e os travesseiros ficam 60%, né? A nível de unidades produzidas, né? Qual é o percentual das unidades totais de 100%? Ó, os colchões são produzidos a nível de 5% do total de produção, os colchonetes a 15% e os travesseiros 80%. A partir desses cálculos a nível de proporção, a gente já consegue fazer algumas estimativas de rateio, especificar, por exemplo, qual é o tipo de critério de rateio que nós vamos utilizar. Por exemplo, nessa primeira tabela que vocês estão vendo, nós estamos utilizando o critério da mão de obra direta para fazer aí o rateio desses custos indiretos que nós identificamos, né, no valor aqui de 100 mil reais que nós vimos previamente. Então, como que ficaria isso? Nós já vimos que os percentuais aqui de mão de obra, 27%, 30% e 43%. Então, o que é que nós fazemos? Nós estabelecemos aqui dos custos indiretos, que é o total de 100, 27% desses 100 mil vão dar 26.666,67, 30% vão dar 30 mil e 43% vão dar 43.333 e alguns quebrados. Então, aí nós já conseguimos, portanto, identificar o custo unitário de cada um desses produtos, fazendo o quê? Pegando o custo total, que nesse caso é 67.866, e dividido pela quantidade de unidades produzidas. Nós teríamos que o custo dos colchões unitariamente seria de 67,87, dos colchonetes seria de 25,20 e dos travesseiros seria de R$ 6,00. Vejam que, se nós quisermos usar outra forma de apropriação de custos indiretos, nós podemos utilizar, por exemplo, as unidades produzidas, né? Nós tivemos aqui, como nós vimos, os colchões são produzidos a 5%, os colchonetes a 15% e os travesseiros a 80%. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos utilizar esses percentuais de 5%, 15% e 80% para diluir o total de custos indiretos que nós temos aqui. Nesse caso, portanto, os 5 mil reais ficaria para os colchões, que contribuem com 5% da produção, 15%, no caso, 15 mil ficariam para os 15% na produção de colchonetes, e os travesseiros, que são 80% da produção, ficariam absorvendo 80 mil reais aí de custos indiretos do total de 100, né? Considerando isso, nós teríamos um total de custos aqui para os colchões de 46.200, né, que dividido pela quantidade de unidades daria um custo de 46,20. Aqui os colchonetes, custo total de 60.600, as unidades produzidas são 3.000, que daria R$20 por unidade. E os travesseiros, que teriam um custo total de 133.000, dividido pelas 16.000 unidades produzidas, daria um valor de 8,33. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vejam que diferentes critérios de rateio geram diferentes custos unitários de produtos. Se nós usarmos a mão de obra como um critério para a definição dos rateios dos custos indiretos, nós teríamos aqui esses valores que estão aqui em cima. Se nós usarmos as unidades, teremos esses valores. Vejam a diferença. No caso dos colchões, se eu usar a MOD, vai ser R$ 67,00. Se eu usar as unidades produzidas, eu vou ter um custo de 46. Então dá uma diferença de 32% no custo se eu usar, por exemplo, as unidades de produção, as unidades produtivas.
No caso dos colchonetes, eu vou passar de 25,20 para R$ 20. Então, uma redução aqui de 20%. E no caso dos travesseiros, como tem uma produção muito maior se comparada com os outros, né, que aqui a gente tem 15,5 e aqui ele tem 80% de produção, ele absorveria esses custos indiretos com maior impacto, o que faria passar de um custo de R$ 6 para um custo de R$ 8,33, absorvendo um custo maior de 38%. O que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que a absorção de custos indiretos, quando trabalhada a nível de rateios, pode ser uma absorção, digamos, supérflua, né? Se a gente estabelece critérios que não são muito objetivos, acabam fazendo com que os nossos custos fiquem ou superestimados ou subestimados, tá certo? Algumas empresas também optam por simplificar o processo de controle e de alocação de custos indiretos por meio do uso das taxas prefixadas, que é o que a gente chama de custos prefixados, né? O que é que se faz? Se utiliza, a partir de uma análise de volume, né, de produção, a partir de uma análise de critérios, né, estabelecidos, né, nos últimos anos de produção, pré-define-se uma taxa que vai ser a taxa que, depois que nós já tivermos os custos diretos todos associados ao produto, que esse valor vai ser multiplicado por essa taxa e essa taxa vai corresponder, portanto, ao valor aí pré-determinado dos custos, que vai ser um valor que vai ser embutido, digamos assim, no custo total do produto, né? Então aqui, como diz, a pré-definição dos custos indiretos de fabricação consiste em estimar qual será o valor desses num período futuro, porque o que a gente faz? A gente olha para o passado, vê um período, por exemplo, de 3 anos, como se comportou os custos e estabelece uma taxa, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma estimativa e multiplica, portanto, os custos diretos desse período por essa taxa, no sentido de tentar prefixar um valor estimado aí dos custos que nós teremos, né? Para que é importante isso? Isso é importante quando a gente não pode aguardar, por exemplo, o fechamento do período e a gente quer saber, por exemplo, ao longo do processo produtivo, quanto é que está custando o produto. Então é interessante trabalhar com essas taxas nesse sentido, né? O que é que a gente faz, então, para pré-definir esses custos indiretos? A gente faz a estimativa do volume de produção no período, né, com a existência dos gastos fixos, a previsão de volumes de produção e de vendas, né, para estimar esses custos futuros, né? Olha para os custos variáveis indiretos a partir da previsão desse volume de produção, estima também os custos fixos e faz o cálculo da taxa pré-fixada a partir desses custos de produção no total, tá certo? Por que a gente usa, portanto, os custos pré-fixados, né? Porque a empresa precisa saber os custos incorridos no próprio período e ainda não tem as informações completas e, portanto, usa uma taxa pré-fixada que depois ela pode ajustar para uma taxa real, né? Ao longo do período, quando ela finalizar o período, ela vai identificar se aquilo que ela predefiniu foi realmente o que aconteceu e vai fazer os ajustes, portanto, do custo entre o que foi estimado e o realizado, né? Em alguns casos também de indústrias que fazem manutenções coletivas, o que dão férias coletivas, se essas empresas não utilizassem um custo pré-fixado, um custo indireto pré-determinado, o que é que aconteceria? Os custos relativos a esse mês ficariam aumentados. Por quê? Porque eu teria uma produção muito pequena, né? E os custos seriam rateados em função dessa produtividade pequena e faria com que os custos fossem inflados, né? E é por isso que se usam essas taxas também pré-determinadas que identificam, digamos, um padrão, né, de comportamento dos custos ao longo do período. Outras situações também em que a produção não é homogênea, ou seja, quando eu tenho, por exemplo, a produção de chocolates, né? Digamos que na época do Natal e da Páscoa isso aumenta significativamente. Então, para que a gente dilua essa sazonalidade, a gente pode usar uma taxa prefixada aí de custos, né? Empresas que trabalham também por encomenda e apresentam grande volume em alguns meses e menor volume em outros, também faria com que os custos nos meses menores de vendas ficassem mais inflados ou maiores. Então, é interessante usar aí os custos indiretos pré-determinados, tá certo?
Como que funciona o processo de contabilização desses custos pré-determinados, né? Aqui, à medida que os produtos são transferidos de departamento ou são elaborados, a conta dos departamentos ou dos produtos vai ser debitada pelo valor que foi pré-determinado, né, dos custos indiretos, né, multiplicado ali pela taxa, com um crédito na conta de custos indiretos aí, de fabricação pré-determinados ou também conhecidos como aplicados, né? Vejam que essa dinâmica, ela acontece aqui, ó, né? Então, nós temos aqui um departamento ou produto, então o que eu vou fazer? Eu debito esse valor e automaticamente credito nos CIFs pré-determinados, tá certo? Aí, os CIFs efetivamente incorridos, eles vão ser debitados numa conta de CIFs reais, ou seja, aquilo que realmente for o que ocorreu, com a contrapartida das contas a pagar, porque aí já é um valor que efetivamente eu sei que vai sair do caixa, do banco ou das contas, né? Então, vejam que nesse caso, o que é que eu vou fazer? Os CIFs reais vão ser debitados aqui e, em contrapartida, isso vai sair do banco, certo? No final do período, as contas dos CIFs pré-determinados e dos CIFs reais, elas vão ser encerradas, né, respectivamente a crédito e a débito, né, de uma conta que vai ser chamada de variação do CIF, né. Se os CIFs aplicados forem maiores que os reais, a conta vai ter saldo credor. Se for o inverso, vai ter saldo devedor. Vamos olhar aqui, né? Por exemplo, o que nós fazemos? Aqui nós encerramos, portanto, os CIFs pré-determinados e, em contrapartida, jogamos eles aqui para a variação do CIF. Da mesma forma, os reais, e jogamos aqui para a variação do CIF, né? Como nós falamos, se o valor, nesse caso, dos reais for maior do que o valor dos pré-determinados, nós teremos aqui um saldo que vai passar para cá no departamento ou produto, né? Caso contrário, se nós tivermos um saldo também positivo, nós vamos ter que fazer um crédito aqui para a colocação no débito a nível do departamento produto. Ou seja, se eu estimei um valor menor, né, eu tenho que completar esse valor aqui dentro do departamento ou do produto. Tá certo? O real foi maior do que o estimado. Se o valor real for maior do que o valor estimado, significa que eu já aí contribuí, né? Já contribuí aqui para o produto. Caso contrário, tem que fazer o ajuste aqui a crédito para reduzir aqui o valor, se o valor predeterminado for menor do que o valor real. Tá certo? E aí a conta variação do CIF vai ser encerrada contra a conta produtos em elaboração, produtos acabados, o custo do produto vendido, conforme a porcentagem da produção do período em que esteja semi-elaborada, acabada ou vendida. Então depois, o que é que nós vamos fazer? Isso aqui, que vai ser o saldo dessa conta aqui, vai transitar aí para o custo do produto vendido, conforme as vendas que forem efetuadas, tá certo? Segundo as normas e princípios da contabilidade, também só os gastos fabris, produtivos ou que são envolvidos na realização dos serviços prestados é que vão ser computados como custos, né? Porém, para fins gerenciais, algumas empresas podem querer analisar o custo integral ou custo pleno, que é o que a gente chama quando a gente olha para os gastos no geral, né? Para tentar identificar qual é a necessidade ou qual é a precificação que ela precisa estabelecer para pagar todo o custo pleno que esse produto dá, né? No processo de formação de preços, determinada entidade gostaria de que os preços fossem capazes de remunerar com folga, né, todos os recursos consumidos, né? Então, para isso, a gente inclui também as despesas no cálculo dos produtos para ver, levando em consideração todos os custos que eu tenho e todas as despesas, né, o valor que eu estou cobrando vai me gerar lucro suficiente para pagar todas essas despesas e esses custos estabelecidos. Então, é interessante que, além de fazer o rateio dos custos indiretos, nesse caso, a gente também faça o rateio das despesas, né? Os procedimentos para fazer esse cálculo são exatamente os iguais ao que a gente faz para o rateio dos custos, tá certo? Geralmente define-se o quê? Uma base volumétrica para alocação. Por exemplo, eu defino se essas despesas vão ser rateadas em função da quantidade de vendas, em função da mão de obra indireta, dos custos indiretos de fabricação. Então eu estabeleço uma base de rateio e, com base nesses volumes determinados, esses custos ou esses gastos, né, essas despesas, digamos assim, são distribuídas.
Bem, para facilitar o controle dos custos, muitas organizações acabam optando por alocar os custos em um primeiro momento ao que a gente chama de centro de custos ou departamentos, né? O que é um centro de custo? É uma unidade que vai absorver ou alocar uma certa quantidade de custos, né? É interessante a departamentalização dentro das organizações porque ela tem um responsável. Quando a gente fala em centros de custos ou departamentos, tem alguém que é responsável, portanto, o controle desses custos se torna muito mais eficiente do que as bases de rateio que nós mostramos previamente, né? Então, os departamentos acabam por facilitar e melhorar o processo de alocação dos gastos aos produtos, né? O que é um departamento? Um departamento é uma unidade operacional que é representada por um conjunto de homens ou máquinas que têm características semelhantes, não homem a máquina, eu digo assim, mas que trabalham com características homogêneas a nível produtivo, né, desenvolvendo atividades dentro de uma mesma área. O departamento seria a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, porque sempre há ou deveria haver um responsável para cada departamento, né? A existência de um responsável pelo departamento e pelas decisões permite, portanto, a aplicação de custo por responsabilidade. Portanto, a gente consegue identificar melhor esses custos porque a gente vai ter alguém que vai estar controlando esses custos de alguma forma. Mas nem sempre um departamento vai ser um único centro de custos. Pode haver dentro de um departamento vários centros de custos, né, a definir pela empresa, né? Além de ter um responsável pelos custos, os departamentos acabam facilitando e melhorando o processo de alocação dos gastos aos produtos, né? Quais são as vantagens que nós temos para a departamentalização? Nós acabamos melhorando os controles internos, né, e reduzindo os problemas de rateios mais duvidosos aí que nós temos de custos indiretos, né? Quais são os tipos de departamentos que normalmente nós temos dentro das organizações? Nós temos os departamentos de serviço, que são aqueles que atendem à necessidade de outros departamentos de serviço e dos departamentos produtivos, e temos os departamentos de produção, que são as unidades que processam que processam as unidades de produtos, né? Normalmente, cada departamento corresponde a um centro, como eu falei, porém podem haver subdivisões com vários centros de custo, né? Aqui é interessante a gente observar essa figura, porque quando a gente faz aquele rateio que nós mostramos lá, usando, por exemplo, o critério da mão de obra, né, ou o critério dos materiais diretos, ou o critério das unidades produzidas, a gente acaba fazendo um rateio linear, né? Só que a gente acaba não levando em consideração que um determinado produto, ele pode passar por determinados processos que seriam chamados aqui de departamentos e pode não passar por outros. E aí, querendo ou não, esse produto, por mais que ele não passe por um determinado departamento, ele acaba absorvendo o custo relativo a esse departamento. Então, é interessante que haja essa departamentalização, porque eu já consigo identificar, por exemplo, que o produto A passa pelo centro de custo 1, 2 e 4, mas não passa pelo 3. Então, ele não vai precisar absorver os custos relativos ao centro de custos 3. Certo? E isso vale para os outros que estão aqui representados, né? Como o B, que só passa pelo 1, não passa pelos outros, então só vai absorver os custos relativos a esse departamento e não aos demais. Mesma coisa aqui o C, né? Que só passa pelo terceiro e não passa pelos demais. Tá certo? Então, existem 3 possibilidades aí para distribuição de custos dos departamentos, né? Nós podemos fazer o método de distribuição direta, né? Quando ocorre uma distribuição dos custos dos departamentos de serviço diretamente para os departamentos de produção, seja num processo que ocorre direto, ou seja, identifiquei que é um valor aqui que nós temos relativo ao almoxarifado, mando diretamente para os departamentos de produção. É como se fosse uma espécie daquele rateio que nós fazíamos previamente usando o critério aqui como os custos dos departamentos de serviços, né? Tem um método muito interessante que é o da distribuição sequencial, o método passo a passo que eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, né? Quando os custos do departamento de serviços, eles são distribuídos de forma regressiva para outros departamentos de serviço e depois para o departamento de produção.
E temos o método de distribuição algébrica, né, que consiste no fato de que alguns departamentos de serviço não só prestam serviços, mas também recebem ou absorvem serviços de outros departamentos, né? Então, assim, quanto mais específico for isso e quanto maior for o processo operativo, se vários departamentos recebem vários serviços e também oferecem vários serviços, a alocação de custos se torna mais, digamos, trabalhosa, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Vamos ver o exemplo aqui da fábrica de bonés Cuca Fresca, né? Ela foi criada em 1948, a empresa tornou-se importante fornecedora para as indústrias de brindes. E a sua participação no mercado de chapéus, nesse caso ela produz bonés, boinas, viseiras e similares na região Nordeste, né? Vejam só, eu coloquei só uma estrutura de custo indireto só para vocês verem todo o processo que nós vamos ter que fazer para alocar esses 8 mil de forma específica pelos departamentos, né? Então aqui nós temos assim, eu poderia ter colocado outros mais, 4, 5 custos indiretos aqui, e aí esse processo se tornaria mais trabalhoso, porque eu teria que fazer isso individualmente para cada custo, então eu resolvi trazer um só para facilitar aqui a nossa demonstração. Aqui nós temos o valor dos materiais diretos, né, que podem ser alocados diretamente a cada um dos produtos, da mão de obra direta, temos o valor do quantitativo de unidades produzidas e do preço que nós comercializamos cada um desses produtos. Aí nós temos também a definição, por exemplo, dos departamentos, né, e quanto é a área ocupada por cada um dos departamentos que a empresa tem. Nesse caso, a empresa tem o almoxarifado, que é um departamento de serviço, que tem 80 metros quadrados, de corte 20, montagem 50, costura 60, pintura 90, que dá um total de 300 metros quadrados, né? Com relação ao rateio, por exemplo, do valor da área ocupada a partir dos custos indiretos, né? Ou seja, nós temos aí um percentual que foi identificado a partir do total, né? Se nós temos 80 metros no almoxarifado, pego 80 dividido por 300, eu vou ter os 27% que correspondem à área ocupada pelo almoxarifado dentro do total da área, né? Então, o que eu estabeleço? Eu estabeleço um critério aqui, nesse caso, que a divisão, a diluição dos custos de aluguel serão a partir do quê? A partir da área ocupada por esses departamentos, tá certo? O que a gente fez aqui? A gente está estabelecendo um critério de distribuição de custos para os departamentos. Depois nós vamos ver como que esses critérios de distribuição de custos vão afetar os produtos, tá certo? Com relação aos produtos em específico, como é que a gente vai fazer aí a atribuição dos custos? Já para os departamentos, nós usamos a área ocupada. E para os produtos, como que a gente vai vincular, digamos assim, os custos que foram identificados em cada um desses departamentos? Nós vamos a partir do consumo de horas que cada produto teve dentro de cada departamento. Então aí a gente já tem, por exemplo, que o boné fica 100 horas, por exemplo, no corte, né, que a boina fica 200, que a viseira fica 300, que o boné fica 450 horas na montagem, que o boné fica 200 horas na costura, né, que a pintura no boné fica 500 horas, isso a gente está falando no total aqui, né? No total de horas que cada departamento exerce, por exemplo, no mês. Então, ou seja, o departamento, ele fica durante 100 horas trabalhando com boné, por exemplo, né, o departamento de corte, né? Já na sequência ele fica com 200 horas com a boina e fica com 300 horas na viseira, já que ele fica com 600 horas no mês de trabalho, né? Então, assim, essas especificações aqui é que vão dar origem ao que nós vamos fazer de rateios ou de departamentalização desses custos. Vamos dar uma olhada como seria a estrutura disso, né? Esses cálculos que nós fizemos aqui, primeiro, o que é que nós podemos... Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é o modelo sequencial. O que é que nós vamos fazendo? Nós vamos atribuindo aos outros departamentos o valor do departamento, dos valores alocados aos custos dos departamentos de serviços, para depois fazer a alocação aos departamentos aí de produção. Feito a alocação nos departamentos de produção, eu tenho que criar mecanismos para transferir, portanto, esses custos que foram suportados nos departamentos de produção para os produtos. Então é isso que nós fazemos, né? Vocês podem aqui observar que o almoxarifado vai ser transferido o valor que está contido no almoxarifado a partir das horas de trabalho
que o almoxarifado teve com cada um dos departamentos e com cada um dos produtos. Então, como que a gente faz isso, né? A gente vai estabelecer a partir desses valores aqui, né, de horas que nós temos aqui, os percentuais relativos à transferência que nós precisamos fazer. E a partir daí, quando eu estabeleço, né, porque se eu tenho um total de 600 horas, o que eu faço? Para corte, eu faço 10 divide por 600, vou encontrar 2%. 60 divide por 600, vou encontrar 10%, e assim sucessivamente, né? Depois que eu identificar isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar o total que tinha sido identificado ou rateado do aluguel pela área que o almoxarifado ocupa, e vou transferir percentualmente para cada um desses departamentos e para os produtos. Então, o que é que nós fazemos? Nós reduzimos aqui o custo do almoxarifado, que vai ficar zerado, como vocês viram aqui, e vamos transferir esses 2.133 para cada um dos departamentos em que ele presta serviço. Certo? E é isso que nós vamos fazer, e com isso a gente zera o valor. Isso mesmo nós vamos fazer com os outros departamentos, só que o departamento de corte, montagem, costura e pintura, cada um vai ter o seu custo alocado diretamente ao produto, porque ele não se trata de um departamento de serviço que vai prestar serviço para os outros. Por exemplo, o corte não vai prestar serviço para montagem, montagem não vai prestar serviço para costura, costura não vai prestar serviço para pintura. Então, a ideia aqui é alocar diretamente ao produto. E vejam que é isso que nós fazemos, é o mesmo procedimento, só que ao invés de a gente alocar para esses outros departamentos, a gente já faz o quê? Já identifica o valor que nós temos aqui no departamento de corte e transfere o valor na sua totalidade para os produtos, que nesse caso vai ser a nível de 17% para o boné, a nível de 33% para a boina e a nível de 50% para a viseira. De onde que eu peguei esses valores? Peguei aqui, ó. A partir daqui, nós conseguimos identificar que o corte é 100, 200 e 300. Então, quando nós formos para cá, ó, aqui vai ser 100, 200 e 300. Então, nós temos um total de 600 horas trabalhadas. Então, eu vou pegar 100 e dividir por 600 e vai me dar 17%. 200 por 600 vai dar 33%. E assim sucessivamente. Assim como eu transferi os valores dos custos do departamento de corte, a gente vai fazer isso também com a montagem. Mesmo procedimento. Vou olhar para o valor que cada um dos produtos aqui fica na linha de montagem, né? E aí vou fazer o rateio. 450 por 600 a 75% do tempo fica com o boné. 100 para 600, 17% do tempo fica com a boina. E 50 para 600 fica 8% com viseira. E aí o que eu vou fazer? Vou baixar da mesma forma esses custos relativos aqui à montagem para diluição desses valores aqui dentro dos produtos em específico. Eu vou fazer o mesmo com a costura, tá certo? E vou fazer o mesmo com a pintura. Quando eu terminar de fazer isso, o que vai acontecer? Todos os departamentos já não estarão mais com os custos alocados. Os custos estarão alocados diretamente ao quê? Aos produtos comercializáveis. E a partir daí eu já consigo estimar no valor total aqui. Vejam que o valor corresponde a 20 mil dos materiais diretos e da mão de obra direta e mais 8 mil dos nossos custos indiretos, que é relativo ao aluguel. Então, a partir daqui nós temos pela produção, que nós vimos lá a quantidade de unidades, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A quantidade de unidades produzidas é 8 mil bonés, 5 mil boinas e 2 mil viseiras. Então, se nós temos 2 mil viseiras aqui, a 3.416 o custo, nós teremos um custo de 1,71 das viseiras, 5 mil boinas a um custo total de 8.090, vai dar 1,62 o preço unitário, e 16.493 para o boné, a 8 mil bonés produzidos vai dar um custo de R$ 2,06. Esses critérios com departamentalização, o custo fica muito mais refinado. Por quê? Porque ele passa por vários departamentos e a diluição dos custos ela é feita a partir de critérios específicos para cada departamento, né? Então é muito mais, digamos,
interessante e inteligente fazer isso, porque os custos vão ser muito mais criteriosos, porque, por exemplo, digamos que um desses produtos não passasse pelo departamento de corte, então eu não precisaria alocar para esse produto, digamos que a boina não passasse. Então, o que acontece? Eu não precisaria alocar um valor para ela aqui, o que reduziria o custo e necessariamente o custo individual. Portanto, a informação fica muito mais refinada. Mas é importante a gente olhar aqui e entender que a informação que nós precisamos precisa ser uma relação de custo versus benefício, né? Vejam todo o trabalho que a gente tem para poder fazer a identificação desses custos. Então, assim, será que vale a pena nós termos todo esse trabalho para uma empresa comercial que é de microempresa? Então a gente tem que olhar e tentar identificar se a informação que nós vamos prestar, ela é tempestiva e o custo dela para ser obtida é menor do que o benefício que nós vamos ter com o adicional dessa informação. Então essa análise precisa ser feita, tá certo? Bem, custeio por processos e por ordem de produção. Quando a produção ela é caracterizada por homogeneidade, ou seja, os produtos que nós estamos produzindo, eles não sofrem alterações a nível de características, nós teremos, portanto, um custeio que a gente chama por processo. Por quê? Porque os produtos são iguais, com mesmas características ou características parecidas. Quando os produtos são bastante diferentes, aí nós temos a produção por encomenda ou por ordem de produção, né? Aqui é interessante nós percebermos a diferença entre as características da produção por ordem específica e da produção por processo, né? Então, como é que é feita a dinâmica de acumulação de custos? No caso da ordem específica ou por ordem de produção, é feito por cada ordem de produção que é dada, né? E exatamente por quê? Porque as características do produto são muito específicas. Já quando é feito em produção em massa ou em grande quantidade, a acumulação de custos, ela é feita através de departamentos, como nós já vimos aqui previamente. Por quê? Porque o produto é homogêneo, né? Ele não tem características específicas que precisam diferenciá-lo de outros produtos que são produzidos pela empresa. Então, aqui vejam que no gráfico da produção, aqui existe, portanto, uma sazonalidade, né, a nível das encomendas. Portanto, a encomenda ela é específica ao ponto de que em alguns momentos você vai ter algumas encomendas a mais, né? Em alguns momentos você vai ter uma diminuição da produção ao longo do tempo. E já com relação à produção por processo, a produção ela é contínua, ela não sofre essas interrupções que sofre a ordem de produção, que é mais específica, né? Como é feita a contabilização do custeio por processos, né? A gente faz, a lógica é a mesma, né? A gente compra os materiais vão lá pro nosso estoque, né? Nível de materiais diretos, né? A mão de obra também, contrapartida dos salários a pagar, e os custos indiretos com, né, a contrapartida lá, o aluguel da fábrica, conta de telefone, luz, vão para contas a pagar e ficam figurados ali nos custos indiretos de fabricação. Aí o que é que nós fazemos? Quando a gente vai produzir, a gente transfere esses custos, seja com materiais, mão de obra ou indiretos, para os departamentos, né? Quando os departamentos reúnem esses centros de custos, né, conforme eles vão produzindo os produtos, eles vão aplicando esses custos indiretos aí de fabricação relativos a esses valores alocados aos produtos, né? Quando eles fizerem essa aplicação desses custos indiretos, os valores relativos à produção dos materiais mão de obras, que são valores diretos, vão sendo agregados aos produtos em processo. Nós já vimos previamente isso, né? E os CIFs que foram aplicados também são transferidos aos produtos em processo. Quando finalizados esses produtos, o valor desses custos totais são transferidos aos produtos acabados, que por sequência, quando vendidos, são transferidos aí para o custo da produção vendida, tá certo? Esse é a contabilização dos custos por processos, que segue, digamos, a produção contínua, né? É interessante nós identificarmos aqui um conceito também que se chama de produção equivalente. Então, muitas vezes nós precisamos saber qual é o valor
que nós temos de custo até um determinado período no tempo, mas as nossas unidades elas não estão 100% finalizadas. E aí nós trabalhamos com o conceito de produção equivalente, né? Então, nessas situações é necessário a gente estimar o percentual de completude, ou seja, o percentual que já aquele produto em elaboração ocupou daquele material direto, daquela mão de obra e daqueles custos indiretos, para que a gente possa traduzir isso em unidades completas para poder fazer aí um levantamento mais preciso de produção equivalente, ou seja, que não está finalizada, mas equivale a uma produção já finalizada. Vamos ver aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, nas unidades equivalentes nós temos que a mão de obra, o material direto, né, e os custos indiretos de fabricação já possuem alocação direta a uma produção completa de 3.000 unidades. Porém, nós temos ainda 4.000 unidades aqui que estão ainda com 80% de material direto, 40% de mão de obra e 60% de custos indiretos. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a multiplicação dessas 4.000 unidades pelos 80% para eu ver quanto que seria o equivalente disso em unidades fechadas, né? E isso é o mesmo que acontece para a mão de obra, ou seja, quanto que equivaleria a nível de produção completa, né? Essas unidades que ainda estão em elaboração, que é o que a gente chama de produção equivalente. Quando nós fizermos esse cálculo, nós somamos, né, a produção completada com a produção equivalente, e nós temos aí a soma de produção que equivale a como se estivéssemos com um total de produtos finalizados, né, ou acabados, para que a gente possa estimar aí, portanto, os valores de custos, né? E aí, feito isso, o que é que nós fazemos? Nós temos aqui um custo unitário, por exemplo, do material direto, da mão de obra e do CIF já definidos, né? E aí nós fazemos o que? Multiplicamos aí o valor da produção por esse preço unitário. E aí teremos, portanto, o valor das 3.000 que nós falamos que já estão completadas, né? A um valor de 8,06 vai dar os 24.000, e a 13,04 vai dar 39.130, a 14,81 vai dar os 44.000. E a nível das unidades que estão ainda em processo, nós teremos os 3.200 vezes 8, que vai dar os 25.000, os 1.600 vezes 13, que vai dar 20.000, e as 2.400 unidades equivalentes a 14,81, que vai dar 35.000, totalizando um valor aqui em processo de 82.231,57, que é o valor de custos que nós temos até o momento imputados nos produtos em elaboração, tá certo? É assim que funciona, portanto, e mais 107.000 relativo aos produtos que já estão finalizados. Portanto, aqui nós já temos um total de 190.000 divididos aqui, diluídos aí dentro das produções equivalentes. É assim que funciona, tá certo? Voltando agora a falar da ordem de produção, como que funciona a contabilização através de ordem de produção? Da mesma forma a questão da aquisição dos materiais diretos, da mão de obra e dos custos indiretos de fabricação, só que ao invés de nós transferirmos esses valores para os departamentos, como nós vimos antes, nós transferimos esses custos para as ordens de produção conforme elas são geradas, né? Então é gerada uma ordem de produção 1, ordem de produção 2 e, portanto, parcelas da mão de obra, parcelas do material direto e parcelas do custo indireto de fabricação são destinadas, né, a partir de taxas estabelecidas, né, para essas ordens de produção, certo? Aí depois, quando nós chegamos ao final da ordem de produção, a gente verifica se o custo estimado bate com o custo real. Caso não bata, a gente faz o ajuste, digamos assim, na ordem de produção. Finalizando a ordem de produção e os custos estabelecidos, o que é que nós fazemos? Lembrando aqui que é importante que um produto necessariamente não passa só por uma ordem de produção, ele pode passar por várias ordens de produção, porque nós podemos estabelecer, por exemplo, que uma determinada fase do processo produtivo ele tenha uma determinada ordem de produção para uma fase de corte, aí ele tenha uma ordem de produção para outra fase que vai ser a costura. Então nós podemos ter várias ordens de produção
dentro de um determinado produto final, né? E aí, depois que nós passarmos essas ordens de produção e finalizarmos cada uma delas, elas vão sendo transferidas para os produtos em processo. Quando nós finalizarmos todas as ordens de produção e o produto já estiver acabado, ele é transferido para os produtos acabados e funciona da mesma forma aí com o da departamentalização, que nesse caso vai ser transferido para o custo de produção vendida, né, dos produtos vendidos, em função da venda feita desse produto já acabado, certo? Bem, a contabilização do custeio por ordem de produção é exatamente da forma que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Conforme nós temos aqui um modelo, né, de uma ordem de produção, né, nós temos aqui o número da ordem, a data de abertura, a data de entrega, né, qual é a característica da ordem de produção, né, quem é o cliente, e aí nós estabelecemos, por exemplo, os valores, né, a material direto vai ser diretamente especificado através de um documento. A mão de obra direta, mesma coisa, né? Os custos indiretos, portanto, isso aqui vai gerar um valor total dessa ordem de produção aqui, como no exemplo de R$ 558. Mas o que pode acontecer é quando o custo que eu estimei dessa ordem de produção é menor do que o custo real. Por exemplo, digamos que eu estimei que nós teríamos um custo de mão de obra no mês de R$ 5.920 para 160 horas de trabalho, mas nesse mês nós tivemos um custo real de 7.040 por 180 horas de trabalho. Então o que eu faço? Se eu estimei que para a utilização daquela ordem de produção eu ia usar 10 horas, né, a nível do estimado, eu vou multiplicar 10 por 37, vai dar um valor de mão de obra de 370, que é o que está previsto aqui, né, no dia 12/4. Porém, chegou a finalização dessa ordem de produção, eu identifiquei que o custo real foi de 7.040 e nós usamos 180 horas no mês a nível de mão de obra direta, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a diferença aqui de 7.040 por 180, identificamos que o custo da hora aqui seria de 39,11, que multiplicado por 10 daria 391. E, então, nós teremos esses 391 que está maior do que o valor que eu estimei, que é 370. Então, o que eu faço? Dos 391, tiro os 370 que eu já estimei previamente e vou ter uma diferença de 21,10 que eu vou fazer o quê? Vou reconhecer aqui, obrigatoriamente, na minha ordem de produção. Tá certo? Então é assim que funciona quando eu tenho um custo estimado que é menor do que o custo real. Caso os dois sejam iguais, aí simplesmente o valor da ordem permanece. Se porventura for o contrário, é o mesmo procedimento. Se o custo estimado for maior e depois acabar sendo menor, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, aí o valor do ajuste aqui vai ser reduzindo, né? E aí a ordem vai ficar com um valor menor do que o valor prévio que já estava, tá certo? É assim que funciona o processo de custeio por ordens de produção, tá certo? Bem, gente, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem e até a próxima aula. Muito obrigado.